Olá, tudo bem com você? Pastor Cláudio Alves, hoje com o nosso terceiro vídeo da nossa série de cura divina, a nossa série que tem como tema Receba a sua cura. Amados irmãos, você que está assistindo esse vídeo agora, eu quero chamar você para perto e você compreender aspectos do que Deus deixou explícito na Sua palavra para que fé se mova em nossa vida, dentro de nós, no nosso coração, e assim nós possamos compreender o plano, o propósito, o objetivo de Deus na criação da humanidade. E tratando-se de cura divina, eu quero trabalhar com você nesse terceiro vídeo, iniciando no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É um texto conhecido, mas eu quero mostrar para você porque nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, o nosso conhecimento da palavra com o que realmente ela é. Porque, infelizmente, pega-se texto fora do contexto e se criam heresias. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, meditar nela, estudar ela e obter o que ela realmente é. E assim nós vamos conseguir reconhecê-la, acreditar nela e usufruir do poder que está na palavra. Então vamos fazer a nossa leitura. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Todos sabem, todos conhecem esse texto, provavelmente de cor e salteado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, essa palavra galardoador também pode ser utilizada a palavra recompensador, é aquele que recompensa. Mas vamos analisar esse texto com mais detalhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso nós sabemos, precisamos entender, sabemos que para agradar a Deus nós precisamos de fé. No primeiro vídeo, no segundo vídeo, nós falamos sobre isso. No segundo, nós falamos ali sobre o mover por fé que Jesus ensinou aos discípulos. E aqui, novamente, nós temos a fé sendo base para nós alcançarmos da parte de Deus. Então, perceba. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Perfeito, nós já entendemos isso. Mas o texto continua dizendo assim, porque é necessário. Então, para que você possa agradar a Deus, temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como que você vai agradar a Deus com fé? Olha o que é necessário, porque é a Bíblia que está dizendo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Então, a primeira condição para você agradar a Deus por fé é acreditar que ele existe. Se nós estivermos num culto, numa plateia, de pessoas e perguntarmos quem acredita em Deus, provavelmente a maioria vai levantar a mão, certo? Então, acreditar que Deus existe não é uma dificuldade. Só que o texto não termina aí. O texto continua dizendo:
e que ele é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Então, para você agradar a Deus em fé, a sua fé tem que estar aliançada em dois aspectos: crer que ele existe e que ele é galardoador, recompensador. Ele vai fazer aquilo que você está buscando. Agora, se nós olharmos para o aspecto da cura divina, o que acontece? No segundo vídeo, eu falei para nós não nos atentarmos para o relatório do médico, o que o médico disse. Também disse que nós não estamos acreditando no que o médico disse. Ele estudou, nós vimos isso no segundo vídeo, ele foi capacitado para analisar o nosso corpo e fazer cirurgias, reparações e tudo mais. Eu não estou dizendo que é para você ignorar o que o médico diz. Quando eu falo para você não se atentar para o que o médico está dizendo, para que o relatório médico, os exames estão dizendo, é no intuito de falar para você assim: olhe para a palavra, olhe para o que Deus diz a seu respeito, olhe para as suas promessas, olhe para aquilo que Ele garante em sua palavra que você pode viver. E aqui é uma dessas condições. Você tem que acreditar que Deus ele vai te recompensar com saúde divina, ao contrário de doença e enfermidade. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Veja que não é uma condição com várias opções. É necessário que você creia que Ele existe e que Ele recompensa você, que Ele é galardoador. Por isso, do ensino da palavra, para que o seu coração seja alinhado com a palavra de Deus e você esteja no nível de fé de Deus para agradar a Ele. Você precisa acreditar que Ele existe e precisa acreditar que Ele é galardoador, que Ele vai te recompensar. Porque, como nós dissemos anteriormente, muitas das vezes, ou na maioria das pessoas, por falta de conhecimento da palavra, ela não tem certeza, ela não tem uma garantia dentro de que Deus vai fazer. E aí entra o quê? Dúvida, entra incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Dúvida, incredulidade é o contrário de fé. Então, se você tem dúvida, se você está incrédulo pelo que a palavra está dizendo, você está no ponto inicial desse texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos olhar aqui um outro texto para nos dar base para essa afirmação que nós estamos fazendo. E aí você vai perceber que você precisa da instrução, o conhecimento da palavra para você acreditar que Ele é galardoador, que Ele é recompensador. Êxodo, capítulo 23, versículo 25 e 26. Hebreus, capítulo 23, versículo 25 e 26 diz assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará. Ele não vai te amaldiçoar. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Olha a promessa de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu, o próprio Deus, dizendo: tirarei do meio de vós as enfermidades. Versículo 26. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra, os números dos teus dias cumprirei. Uma promessa de Deus.
Você precisa acreditar que Ele é galardoador, que Ele recompensa, que Ele cumpre a sua palavra. Se você não tiver esse mínimo de conhecimento, de convicção de que Deus faz, você não alcançará, você não vai estar agradando a Deus, porque você vai estar operando por fé, ou por dúvida, por incredulidade. Ok? Então, olha para o aspecto do que você precisa acreditar, daquilo que precisa ser convicção dentro de você. Você precisa da convicção de que Deus, assim como está escrito no verso 25 de Êxodo, capítulo 23, que ele vai tirar do meio de vós as enfermidades. Outro texto está em, deixa eu abrir aqui, João, capítulo 6, versículo 38, e nós vamos finalizar nesse texto aqui. João, capítulo 6, versículo 38, diz assim: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é uma palavra de Jesus. Jesus ele faz uma afirmação. E nós também falamos que Jesus é a referência do que Deus quer fazer aqui na terra. Jesus veio fazer a vontade de Deus. Então, quando Jesus cura as pessoas, aonde muitas das pessoas dizem que às vezes é a vontade de Deus curar e outras vezes não é a vontade de Deus curar. Então você percebe que nos evangelhos Jesus curou a todas as pessoas. Curou todas as pessoas. Então, se uma daquelas pessoas que Jesus curou não fosse a vontade de Deus, ele estaria indo contra a vontade de Deus. Mas por que a vontade de Deus é referenciada por aquilo que Jesus fez? Por causa desse versículo. Esse versículo diz que ele diz assim: porque eu desci do céu. Quem é que desceu do céu? Jesus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, queridos, olhe para isso. Jesus veio fazer a vontade de Deus. E Jesus curou todas as pessoas que chegou para ele. Então, quando você olha para as Escrituras, você vê garantia, você vê promessa, você vê Deus dando para mim e para você uma condição de viver sarado, viver numa plenitude de vida, assim como nós fomos criados. Nós fomos criados para vencer, nós fomos criados para triunfar, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que morreu por nós. Amém? Fique com essa palavra, coloque essa palavra no seu coração e arranque do seu coração todo tipo de incredulidade. Olhe nas Escrituras as promessas de Deus para a sua vida e fique firme nessas promessas. Declare, profira essas promessas, porque elas vão acontecer na sua vida. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. E no nome poderoso de Jesus, eu tomo o poder e a autoridade do nome de Jesus e ministro cura divina chegando a cada pessoa que está acometida com uma doença, com uma enfermidade. Eu dou ordem aos demônios que estão por detrás dessa doença. O espírito de enfermidade, eu anulo você agora no nome de Jesus. Eu amaldiçoo o espírito da morte. Eu amaldiçoo o espírito de enfermidade. Eu declaro falido
sem força, saindo do seu corpo agora, no nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo que consome todo o poder das trevas, toda artimanha, maquinação do inimigo contra a sua vida, contra o seu corpo. Eu declaro em nome de Jesus a sua mente cativa e obediente à palavra de Deus, recebendo desta promessa e com convicção de que é uma verdade e esta verdade prevalece sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz. Em breve, o quarto vídeo para você usufruir do poder desta palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz.